Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Moro aqui na cidade de Caldas da Rainha, em Portugal. É mais um vídeo que o Senhor nos concede nessa manhã de segunda-feira, já começo de tarde. Quero cumprimentar a todos e antes do vídeo, é claro, pedir que você se inscreva se você não for inscrito. Se inscreva em nosso canal Aos Confins da Terra. Acione o sininho. Se gostar do vídeo, dê o seu like, o seu joinha e também compartilhe com seus grupos, de amigos, com seus colegas de serviço no trabalho, para que possamos levar a palavra de Deus aos confins da terra. Graças a Deus, nós queremos falar hoje sobre uma palavra que confunde muitas pessoas. É arrependimento. A gente não pode confundir com arrependimento, o arrependimento com outras palavras que nos levam a momentos parecidos, a ações parecidas, a sintomas parecidos. Por exemplo, a pessoa se arrepende de uma coisa, ou a pessoa resolve se aborrecer por ter feito alguma coisa. Ou ela se arrepende, ou ela não se arrepende. O arrependimento ele tem as suas características certas, principalmente quando se fala em arrependimento no que tange a palavra de Deus. Nós tivemos exemplos de algumas pessoas que aparentemente se arrependeram, mas na realidade entraram em um remorso profundo. E o exemplo mais notório de todos eles é o caso do apóstolo Judas, que após fazer o que fez, entregar, vender Jesus, o trair, ele não se arrependeu, e sim ele entrou em um remorso profundo. Porque se ele tivesse se arrependido, ele teria alcançado graça com certeza, porque o Senhor não muda, o Senhor é imutável. E ele alcança aquele que se arrepende verdadeiramente. Só que o que Judas fez foi o seguinte: ele entrou em um remorso, ele reconheceu que traiu ao seu amigo, ao seu mestre, ao seu tutor, ao seu Senhor, seu Salvador, e ao invés de se arrepender, ele ficou com um remorso profundo e isso levou a sacrificar o próprio corpo, a matar-se naquela forca. Mas eu quero falar hoje sobre o verdadeiro arrependimento. E esse verdadeiro arrependimento, ele tem algumas características, alguns frutos, alguma coisa que nos indica o que é o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, na primeira palavra que eu quero vos deixar, encontra-se no livro de Tiago, meu irmão de Jesus, exatamente no capítulo 4, do versículos 7 a 10. O verdadeiro arrependimento ele é caracterizado por uma profunda tristeza. Não aquela tristeza que você vê o elemento na rua, triste por causa de uma notícia, triste por causa de um fato, triste porque largou a mulher, porque largou a namorada, o namorado, ou triste porque o time perdeu. Não é esse tipo de tristeza, mas é aquela tristeza que vem do fundo da alma, porque se aborrece por causa do pecado. E se você acompanhar comigo aqui em Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10, diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ao verso 9: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos, pois, na presença do Senhor, e ele vos exaltará. O verdadeiro arrependido, ele tinha alegria nas coisas que ele fazia enquanto era dominado pelo poder da carne. E após ele se converter, ele se arrepender dos seus maus caminhos, aquela alegria que ele tinha em fazer o que era oriundo, o que era concernente ao desejo da carne, ele passa a ter tristeza por aquilo que ele fazia. Isso é o primeiro sintoma de um verdadeiro arrependimento. O segundo sintoma de um verdadeiro arrependimento
encontra-se lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Lucas, número 3. Eu quero buscar na palavra, que é para nós não termos dúvidas. Capítulo número 3 de Lucas, versículos 8, 9, 10 e 11. O verdadeiro arrependimento está na capacidade de o arrependido tem de renunciar aos interesses antigos. Esse é o verdadeiro fruto do verdadeiro arrependimento. Presta bem atenção. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar-lhes filhos a Abraão. Também já está posto um machado sobre a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Olha o verso 11. Respondeu-lhes Jesus, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Queridos, o verdadeiro arrependimento está na capacidade de abrir a mão de alguma coisa. Tem pessoas que têm tanto e pode fazer outros felizes e não o fazem, porque nelas não há um coração arrependido, não há um coração contrito, não há um coração quebrantado, não há um coração dominado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E enquanto isso não acontecer, não há verdadeiro arrependimento. Olha, queridos, as aparências enganam, e enganam muito. Às vezes vemos pessoas nas praças, nas ruas, até mesmo nas igrejas, com aparência de bom, de santo, e no entanto, falta-lhes arrepender de ter vivido uma vida errada e viver a graça da nova vida, da salvação em Cristo Jesus. O verdadeiro arrependimento também encontra-se no reconhecimento sincero do pecado. Como pode ser isso? Aqui no livro de Atos, no capítulo 3, versículos 17 a 20, presta bem atenção no que fala sobre o reconhecimento sincero do pecado. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele, o Cristo, que já vos foi designado Jesus. O verdadeiro arrependimento, um dos frutos do verdadeiro arrependimento é eu reconhecer sinceramente a minha condição de pecador. Porque quando eu reconheço a minha sincera condição de pecador, eu paro para pensar nesses pecados, olho para a cruz, me arrependo e me escondo em Jesus. Esse é um dos frutos do verdadeiro arrependimento. O penúltimo que nós queremos falar, como fruto do arrependimento, do verdadeiro arrependimento, é nós deixarmos os caminhos pecaminosos. É interessante isso, irmãos. Muitas pessoas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui um pouco chulo, mas um exemplo que nós podemos ter uma base mais ou menos sintetizada disso. Por exemplo, a pessoa bebe, um dia ela para de beber. Ela para de beber, mas ela não para de ir aos botequins, ela não para de sentir o cheiro da cachaça, ela não para de conviver com pessoas que vivem bebendo. Então, ela só não bebe fisicamente, mas ela bebe psicologicamente. Ela, ao invés de deixar aquele convívio e transformar a vida dela para poder se afastar daquilo, ela continua naquele meio, naquele métier. E daí
para botar um copo de cachaça, seja do que for, de álcool na boca, é um pulo. É preciso que o fruto do arrependimento seja sincero. É preciso nós deixarmos os caminhos pecaminosos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo de número 3. 1 Samuel 7, 3. Presta bem atenção o que nos fala a Bíblia. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: olha, queridos, o que é o verdadeiro fruto de um verdadeiro arrependimento. Samuel exortando o povo ao arrependimento. Eu vou ler o 2 e o 3 para poder completar isso. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Lamentavam porque a arca não estava em Israel, a presença de Deus não estava em Israel. Aí falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os vossos deuses estranhos e os astarotes, e preparai o caminho ao Senhor, e servi a Ele só, e eles vos livrará das mãos dos filisteus. Queridos, isso é palavra séria demais. Isso é palavra para nós pensarmos direitinho. Como é que está a minha vida? Como é que está a vossa vida? Às vezes frequentamos igrejas, vamos a templos suntuosos, carregamos uma Bíblia debaixo do braço, mas o mundo continua em nosso coração. Oh, queridos, nós não estamos mais em tempo de brincar de ser crentes, não. Acabou esse tempo, nós estamos chegando à reta final. A história da humanidade vai ter um desfecho, não vai demorar muito. E nós precisamos, de uma vez por todas, deixar os caminhos de pecado. Vamos deixar esse pecado que nos embaraça durante o dia após dia, o pecado nos embaraça. Vamos deixar isso de lado e vamos buscar verdadeiramente viver a palavra do Senhor. O último que eu quero falar, o fruto do verdadeiro arrependimento, está no rompimento com todo o pecado conhecido. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 6, versos 26 e 27. Presta bem atenção o que diz a palavra do Senhor. Quando os céus se encerrarem e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus maus caminhos, havendo-o tu afligido. Olha o verso 27, segundo Crônicas, capítulo 6. Ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos seus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste em herança ao teu povo. Queridos, precisamos romper com todo o pecado conhecido. Aquilo que eu sei que eu fazia, que eu tenho consciência que eu fazia, eu preciso romper com aquilo e não fazer mais. Ah, mas eu nunca mais vou pecar? Eu não disse isso. Até porque a própria palavra de Deus nos diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo. Ele hoje advoga nossas causas, mas nós não podemos fazer disso um costume. Vamos romper. É um fruto de um verdadeiro arrependimento, é justamente romper com todo o pecado conhecido. Sabe qual é o resultado disso tudo, queridos? De você se entristecer com o pecado, de você ter a capacidade de renunciar a seus interesses próprios e abrir mão para alguém, por alguma coisa, no reconhecimento sincero do pecado, deixar os caminhos pecaminosos, você romper com todo o pecado conhecido. Sabe aonde vai te levar isso? Para encerrar, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo de número 11. O resultado foi esse. Assim que o Senhor ouviu a oração de Salomão, olha o que aconteceu. Salomão fez uma aliança com o Senhor fez uma aliança com Salomão, e o Senhor tem uma aliança contigo, tem uma aliança conosco. Assim que Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Por quê? Porque havia uma aliança entre Deus e Salomão,
e uma aliança entre Salomão e Deus. Escuta, querido, Deus tem uma aliança com você, Deus tem uma aliança contigo, não esqueça disso. E a aliança que Ele tem contigo é a seguinte: busca a minha face, vive na minha presença, e um dia eu te levo para morar no céu de glória. Eu creio nessa palavra, você pode crer?